E hoje nós falaremos sobre discípulo, o discípulo de Cristo. Nós falaremos sobre isso. E eu confesso a vocês que essa semana eu estava angustiado para trazer essa mensagem, porque a mensagem não vinha de jeito nenhum. Eu sabia o que ia falar, mas a mensagem não estava pronta até quarta-feira. E eu entrei em angústia pedindo ao Senhor que acalmasse meu coração e que me colocasse essa mensagem. E aí o Senhor foi me dando essa mensagem e me lembrou desse livro aqui, que eu sabia que já tinha visto aqui no GA, um livro muito bom, Discípulo Radical, de John Stott. Tem tudo a ver com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu li esse livro, comi esse livro em algumas horas, que até com dor de cabeça, minha esposa dá testemunho disso, né, de ter lido tão rápido o livro. Mas a questão é que após ler esse livro, mexeu bastante comigo. A questão de ser discípulo. Eu e você somos discípulos. Eu e você temos um mestre, ok? E aqui eu tenho uma definição sobre discípulo de uma pessoa chamada Kate Phillips, que diz assim, discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar outros. Então, o discípulo ele não só aprende, mas o discípulo ele também faz outros discípulos. Jesus ele disse, para que nós fizéssemos discípulos. Então eu e você não temos que ficar só querendo nos tornar um discípulo, mas nós temos que gerar outros iguais. E aí essa é a questão: que discípulos nós temos gerado? Será que nós temos copiado bem o nosso mestre para gerar discípulos parecidos com ele? Ou o que as pessoas estão copiando de nós não deveriam copiar? Ok? E aí em Mateus 10, que eu pedi para você abrir aí, eu não farei uma leitura responsiva apenas para ganharmos tempo. Acompanhe comigo, aqui no título da minha Bíblia está: a escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Versículo 1: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5: a estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Versículo 12: ao entrardes na casa, saudai-a, e se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. As admoestações.
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em que como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará morte ao outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre. Guarde bem isso que eu vou falar agora. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Você pode repetir isso? Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai aos irados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, a palavra inferno mais uma vez, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, tudo aquilo que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. As dificuldades, e chegando já ao final. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Repete isso comigo de novo, versículo 38. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. As recompensas, e chegando agora ao último versículo aqui. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Um texto extensivo, eu reconheço, mas era necessário que falasse sobre ele, porque aqui o Senhor Jesus está dando as instruções para os seus discípulos. Tudo que eles iam ter pela frente, coisas boas, e as suas dificuldades também. Jesus não nos enganou em tempo algum. De tudo que eu falei até aqui agora, dos temas que eu trouxe aqui para nós, talvez o discípulo seja um dos temas mais importantes para mim e para você, enquanto identidade, enquanto o que nós somos diante de Deus. Por que discipulado? Porque todas as outras coisas envolvem o discipulado. Nós estamos aprendendo de alguém, e esse alguém é Jesus, o nosso mestre.
Nós somos discípulos dele. Seja em todas as coisas que falamos aqui, nós somos discípulos dele. E aí uma coisa interessante que o John Stott vai falar para nós, no seu livro, não adianta tentar vir hoje à noite pedir comigo, porque esse livro já está alugado para outra pessoa, só eu roubei rapidinho para devolver a ela. Mas John Stott vai falar uma coisa interessante. Muitas das vezes eu e você somos discípulos de Cristo só em algumas áreas da nossa vida. Mas o tema aqui tem uma raiz, tá vendo? Tem uma raiz aqui para baixo. Discípulo radical. Radical vem da palavra raiz. E raiz é justamente isso, tem a ver com profundidade. Então, o discípulo radical, ele está envolvido profundamente com o seu mestre. Só que a gente quer escolher algumas áreas da nossa vida em que a gente quer imitar a Cristo, outras não. E assim, eu me confrontei com esse texto mexeu comigo, porque a gente precisa estar sempre revendo como a gente tem imitado ao nosso mestre. Não é só em algumas áreas, mas isso envolve trabalho, isso envolve escola, isso envolve vizinhança, isso envolve familiares, isso envolve a própria igreja. Como que, lembra da nossa definição? Discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos, o estilo de vida de seu mestre, com a finalidade de ensinar a outros. Então, palavras, ações e estilo de vida. Então, é em todas as áreas da minha vida. É na música que eu ouço, nas conversas. Hoje a gente falou na nossa EBD, sobre cumplicidade. E aí a gente falou da questão de quem nós temos sido cúmplices. Aí envolve conversa, envolve várias coisas que aí nós temos que mostrar se somos discípulos ou não de Cristo. Tá certo? Mas vamos caminhar aqui um pouquinho. Jesus começa o seu ministério escolhendo os seus 12 discípulos. Mas Jesus teve outros discípulos. Jesus, na verdade, teve grupos de discípulos. Ele teve 12 discípulos, ele teve um grupo de 70 discípulos, ele teve 3 discípulos e mais que? Ele teve uma multidão que o acompanhava. Ele tinha grupos de discípulos. Mas dos discípulos que mais aprenderam foram aqueles que estavam mais perto de Jesus. Alguém sabe quem são esses 3? Pedro, Tiago e João. Tem até uma musiquinha, não é isso? Pedro, Tiago e João no barquinho. Mas tá bom. Esses 3 homens, eles aprenderam muito com o seu mestre, porque eles estavam muito perto de Jesus. E eu e você precisamos estar perto de Jesus. Precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa vida em todas as áreas. Ao longo de 3 anos, acompanha isso, Jesus treinou esses discípulos para levarem o Evangelho a todas as partes do mundo. Aí, olha que interessante, Jesus influenciou tão profundamente esses discípulos que hoje, ano de 2019, segundo o ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, somos aproximadamente 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo todo. Isso representa 33% da população mundial. Isso porque 12 homens andaram com seu mestre, aprenderam com seu mestre e replicaram isso. Formaram outros discípulos. E isso ao longo desses 2019 anos, ou menos, eles formaram isso. Parece um número pequeno, mas formar discípulo não é fácil. Fazer discípulo não é uma tarefa fácil. Mas esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Nós não estamos aqui somente para alcançar uma vida boa, mas nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui para propagar aquilo. O que 1 Pedro diz? Que vós sois nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa tem que ser a nossa filosofia de vida.
né? Enquanto estivermos aqui na Terra, temos que ter o propósito de fazer novos discípulos. Agora, embora esse número, ao meu ver, seja bem expressivo, na prática, o mundo não está moralmente melhor. Vocês concordam? Apesar de sermos 2 bilhões de cristãos no mundo, que representa 33% da população mundial, o mundo não está moralmente melhor. Mas o que a gente vê? O contrário, a gente vê uma decadência da moralidade que a cada dia mais cresce, né? Essa imoralidade, né? Hoje, mais do que na época de Sodoma e Gomorra, o mundo caminha para uma decadência ética e moral. Por que eu mencionei Sodoma e Gomorra? Né? E Jesus fala até aqui em Mateus, né, sobre Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra foi duas cidades vizinhas que foram destruídas. Sabe por que foi destruída Sodoma e Gomorra? Porque a decadência moral daquelas cidades chamou a atenção do céu. O céu ficou impressionado de como que Sodoma e Gomorra estavam tão afundados no pecado, a ponto de Deus enviar os seus anjos e falar assim: destrói essa cidade. Já subiu até as minhas narinas e não dá para suportar esse povo não, destrói todo mundo. Mas quem estava lá em Sodoma e Gomorra? Tinha um jovem lá, um jovem senhor lá em Sodoma, 2 pessoas na verdade, e Deus teve que segurar um pouco a destruição por causa desses homens. Alguém chuta? Ló? Alguém falou Ló, falta aí. Ló era sobrinho de quem? Abraão. Então Ló e Abraão estavam lá em Sodoma e Gomorra. E aí o que o anjo do Senhor faz? Vai até esses homens, né, e anuncia para eles: nós vamos destruir essa cidade. Some daqui, né, procura um outro lugar para vocês, porque a gente vai destruir isso aqui com fogo. E aí, né, todos sabem da história, né, Abraão foi para um lugar e Ló foi para o outro. E nisso a esposa de Ló, só que o anjo falou assim, né, vai e não olha para trás. Deu essa ordem, não olha para trás. Aí a mulher, né, mulher fogo, né? Os homens dizem amém? Amém. Brincadeira, galera. Mulher curiosa, cara, mulher muito curiosa. E a mulher de Ló deu uma olhadinha. O que estava acontecendo lá? Mas só foi essa olhadinha que ela não conseguiu mais voltar. Ela virou uma estátua de sal. E aí Ló, ele perde a sua esposa por causa da curiosidade dela, né? Mas isso não é o tema da nossa mensagem não. Isso aí foi só para descontrair. Acontece que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da decadência moral daquela cidade. Será que isso não te faz pensar em algo parecido com os nossos dias? Porque Deus vem anunciando uma destruição. Deus vem anunciando um juízo sobre essa terra. Olha que isso não estava na pauta da mensagem não, mas creio que o Espírito Santo queria falar isso com você e comigo. Deus, Ele tem nos avisado, como avisou Abraão e a Ló, que Ele vai destruir isso aqui. Você não pensa que isso aqui vai durar para sempre, não. Deus vai destruir. E Ele está preparando eu e você, para a gente tomar uma atitude com relação a isso. E Ele cumpriu lá em Sodoma e Gomorra. Então você fica de olho aberto, né, que Deus vai destruir isso aqui também. Como a gente disse, né, o mundo não está moralmente melhor. No entanto, o mundo está pior. Sabe por que o mundo não está pior? Pior ainda, porque Deus tem conservado um povo na terra. Você pode dizer amém? Amém. Deus tem conservado 33%, né, de um povo na terra. Por isso que o mundo não está pior ainda, que ele poderia estar pior. Apesar das nossas imperfeições, né, esse povo tenta se manter firme diante de Deus. Mas tem um problema. Temos um problema. Que problema é esse?
Os discípulos de hoje estão divididos entre duas visões de mundo. Uma depende de uma busca ativa. Vou explicar isso para você. Nós hoje, discípulos de Jesus, estamos divididos entre duas visões. Uma visão depende de uma busca ativa. O que é isso? Está aqui. O que você precisa saber está aqui, na Escritura Sagrada. Mas isso depende de você buscar conhecer o que está escrito aqui. Isso depende de uma atitude ativa sua. Ninguém vai pegar e vai colocar isso na sua cabeça. Você tem que ir lá e buscar. Quanto mais você buscar, quanto mais você se inteirar disso daqui, você vai ser moldado por isso daqui. Você vai ser moldado de acordo com o seu mestre. O discípulo não tem que aprender? Não tem que imitar o seu mestre? Ele não tem que se parecer com o seu mestre? E como é que você e eu vamos nos parecer com o nosso mestre? Isso depende de uma busca ativa nossa. Depende de uma decisão minha e sua, de nos debruçarmos nessa palavra aqui e procurar conhecer. Isso não vai vir sozinho para nós. A outra coisa eu já falei sobre isso. A outra coisa, ela recebe, a outra visão, o discípulo recebe passivamente. O que é isso? O que significa isso? Você não tem que se esforçar para isso. Você não tem que se esforçar para receber a outra visão. Você não faz nenhum esforço para isso. Mas ela está presente nas relações, vindas de várias fontes, como escola. Eu sempre falo escola, né? Porque todos são estudantes. Na mídia. E aí, abre aqui um parênteses, né? Quando eu falo mídia, a gente tem aí várias mídias, principalmente a televisiva, né? As programações, filmes, séries, novelas, né? Redes sociais, né? Mídia digital. Então, essas fontes não são a visão bíblica. Pode ter a visão bíblica dentro delas? Pode, se você estiver usando com aquele propósito. Mas você recebe sem esforço nenhum a outra visão através desses veículos. E também dos convívios sociais. Hoje a gente falou, mais uma vez, de amizade. Você recebe uma visão. E muitas das vezes essa visão, ela vai moldando o seu caráter, vai moldando quem você é. Hoje nós somos, a soma de tudo que nós aprendemos. Os seus pensamentos, suas escolhas, os seus desejos, é a soma de tudo isso daí que você está exposto. Ou seja uma busca ativa, em que você busca aquilo ali, ou seja uma busca passiva, em que você não faz esforço nenhum, mas simplesmente aquilo ali está entrando no seu inconsciente e está determinando quem você é. Então, temos outro problema. Nós temos outro problema. Por quê? Porque as duas visões são opostas. As duas visões são opostas. Elas são contrárias. Se você se enche de uma, você contraria a outra. Se você não busca ativamente conhecer o seu Senhor, procurar copiá-lo em tudo que Ele fez, em tudo que Ele agiu, em tudo que Ele pensou, se você não faz isso, se você não faz ativamente isso, passivamente você recebe uma outra visão, que vai moldando quem você é, que vai determinando as suas escolhas, vai determinando os seus pensamentos, as suas amizades, as suas preferências, querendo você ou não, desejando você ou não, a longo prazo você vai se tornando esse tipo de pessoa em que você não buscou ser, mas você foi influenciado. Ou você pode mudar isso. Você pode buscar aqui na palavra a se transformar no discípulo que eu e você precisamos ser. Qual é o discípulo que eu e você precisamos ser? Sim? Radical, gostei, não era isso não, mas é legal, discípulo radical. Mas gostei da ideia.
Sim, né? Porque radical vai trazer toda a ideia de você se parecer com Cristo. Né? O discípulo que eu e você precisamos ser é parecidos com Cristo. Eu e você precisamos nos parecer com Cristo. Ele é o modelo. Ele que precisa ser copiado. Se desse para dar um Ctrl+C ou Ctrl+V, né? Aí eu copiava lá e mudava aquilo. Não dá. Você vai ter que se esforçar para isso. Jesus, nas instruções para os seus 12 discípulos, ele mostrou uma dura realidade. Porque ele fala em algum momento aqui que a gente repetiu, que o seu discípulo, aquele que quer segui-lo, tem que fazer o quê? Carregar a sua cruz. Existe uma cruz para mim e para você. Existe uma cruz que eu e você precisamos carregar. Todo discípulo de Cristo caminha para a morte. Falei algo que talvez seja pesado para você, mas a gente vai desenvolver isso daqui. Segundo o livro O Discípulo Radical, de John Stott, o termo discípulo abrange mais profundidade do que o termo cristão. Porque o termo cristão, ele só aparece 3 vezes na Bíblia. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas discípulo aparece ao longo do Novo Testamento. E ele tem essa característica de alguém que está sempre aprendendo. Né? Mas não só aprendendo, mas também gerando outros discípulos. Ele demonstra um relacionamento íntimo com o seu mestre. E aí, no livro, eu não vou falar sobre tudo para não acabar com a surpresa, mas o autor fala de 8 características do discipulado cristão. Só vou mencionar os nomes dessas características e comentar sobre algumas delas só. Inconformismo é uma característica. Semelhança com Cristo. Maturidade. Cuidado com a criação. Simplicidade. Equilíbrio. Dependência e morte. A palavra morte aparece aqui também. Eu só vou falar de 4 delas. Para isso, eu trouxe aqui uma colinha, né, para a gente relembrar aqui o que fala sobre essas 4. Inconformismo. O que seria um discípulo inconformado? Acompanha comigo o que ele diz aqui. O discípulo tem a missão de anunciar as boas novas do Evangelho. No entanto, em contrapartida, não pode se contaminar com as artimanhas do mundo, o qual ele precisa exercer sua missão. Né? O mundo é no mundo que a gente precisa exercer a nossa missão de discípulo. Stott argumenta que a tendência dos cristãos tem sido extremista. Ou eles se envolvem no mundo e na cultura, deixando de pregar a Cristo, ou eles se envolvem tanto que deixam suas características de cristão e discipulado de lado. Por quê? Porque ele não quer envolvimento nenhum. Né? Ou ele não se envolve de forma nenhuma, ou ele se envolve totalmente que perde a característica dele como cristão. O cristão deve estar inconformado com o mundo, mas sem se distanciar dele. Assim como Jesus foi em seus dias. Ou seja, é muito mais um processo de semelhança com Cristo do que apenas ser diferente do mundo. Não é porque a gente fala assim, não, você tem que ser diferente do mundo. Não, já ouviram esse termo? Você tem que ser diferente do mundo. Você não pode se parecer com o mundo. Só que o John Stott está falando que não basta você ser diferente do mundo. Né? Não é essa questão de, você tem que ser diferente do mundo. Não. Na verdade, você tem que se parecer com Cristo. Porque se você for diferente do mundo, você vai se parecer com o quê? Não é só não copiar as coisas que o mundo ensina, mas é copiar o que Cristo ensina. Está vendo como que muda a ótica? Muda o referencial? Vitória, você quer lembrar disso? Mas a questão... Não, é outra Vitória, desculpa, Vitória Barbosa. A questão não é a gente não se parecer com o mundo, né, ser diferente do mundo, mas é nos parecermos com Cristo. Então nós temos que estar inconformados, né, sabendo que o mundo é o campo aonde nós vamos apresentar as características de Cristo, né, mas nós não podemos copiar o que o mundo tenta nos ensinar. É paradoxal, né? Eu tenho que estar lá, não me influenciar, mas eu tenho que estar lá, influenciando, né, mostrando o caráter de Cristo,
né? Fazendo novos discípulos, tá certo? Esse é o ponto sobre inconformismo. O outro ponto que ele fala é semelhança com Cristo, que na verdade é uma continuação. Esse talvez seja o ponto mais necessário para o discípulo de Jesus: ser como Ele, parecer-se com Ele. Aqui Stott afirma que devemos ser imitadores dele, que pareçamos com Ele. Ser inconformado é apenas uma característica desse parecer-se com Ele. Há uma ênfase grande demais nos dias atuais para que o discípulo seja diferente de tudo. Aqui a ênfase é outra, a preocupação não é ser diferente do ser. O que de fato importa é ser como Ele, parecido com Cristo. E aí, tem um livro interessante, eu não vejo esses livros por aí não, mas o nome do livro é O Homem que Orava. Lá nesse livro eu li um trechinho dele, ele fala o seguinte: esse homem ele alcançou toda a Índia para Cristo, ele conseguiu mais de 2.000 discípulos através da oração. Foi um homem que orou muito e Deus colocou isso no coração dele. E alguém perguntou para ele como é que ele conseguia fazer isso. Ele falou assim: se pareça com Cristo, e aí você vai fazer discípulos. Se pareça com Cristo nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos, que aí você vai fazer discípulos. Acontece que às vezes a gente quer mostrar quem nós somos e não mostrar quem Cristo é. Então, enquanto a gente estiver tentando mostrar nós e não mostrar Cristo, a gente não vai conseguir fazer discípulos. Mas quando nós estivermos parecidos com Cristo, isso já aconteceu em alguma vez no tempo? Sim. Os próprios apóstolos, eles foram chamados cristãos, sabe por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. As pessoas começaram a chamar eles de cristãos porque eles estavam muito parecidos com Cristo. Estavam falando igual, estavam pensando, estavam agindo. E essa maior característica é o amor, muito distante nos nossos dias atuais. Falta muito amor em nós atualmente. Como que nós vamos parecer com Cristo sem amor? Não tem como. O próximo ponto que Stott fala é sobre dependência. O que ele fala sobre dependência? Obviamente é impossível o discípulo não depender única e exclusivamente do seu mestre. A gente não está sozinho, e não é pela nossa força que a gente vai conseguir fazer isso, mas é dependendo de Deus. Lembra que eu falei que até quarta-feira eu estava angustiado para que essa mensagem fosse preparada? Mas a quem eu fui pedir ajuda? A Deus, porque eu dependo dele. Eu preciso dele para me dar a mensagem, senão eu não tenho mensagem. E assim, é essa dependência que a gente deve buscar em tudo na nossa vida. E ele responde, tá? Eu digo para você que ele responde. Dependendo da sua graça, perdão, misericórdia e poder. Stott conta algumas experiências vividas por ele mesmo, mostrando que o discípulo deve saber que depende também das pessoas, do próximo, para ajudá-lo em diversas coisas. Às vezes nós começamos no Evangelho, não sabemos nada, e às vezes nós temos um irmão, um discípulo mais experimentado, em que a gente pode aprender, a gente pode ir lá e buscar informações, sabe? A gente não deve depender da gente, a gente depende do Senhor, e o Senhor usa pessoas também para nos ajudar nesse processo. E o outro ponto, e eu encerro aqui sobre essa parte, ele fala sobre a morte. Nossa, isso é forte, né? Stott propõe que em Cristo o discípulo tem vida, mas antes ele precisa passar pela morte. O autor afirma que vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. Mesmo a morte, inspirando terror para os seres humanos, para os cristãos, ela não é horrível. Ele cita Paulo, que diz que o viver para ele era Cristo e o morrer era ganho, pois ele estaria com Cristo para todo sempre, de uma vez por todas. Primeiro, o discípulo morre para uma vida regrada ao pecado e vive para uma vida para Cristo. Não foi o que nós lemos lá em Mateus, versículo 39? Quem acha sua vida, perdê-la.
Quem todavia perde, ou seja, morre, para essa vida, por minha causa, achá-la. O problema é que a gente tem medo. A gente tem medo de abrir mão do estilo de vida atual. Falta, muitas vezes, fé no nosso coração para tomar essa atitude, falar assim, não, eu vou viver para Deus, eu vou buscar fazer a vontade do Senhor e é isso que eu quero para a minha vida. Mas aí bate, de repente, aquela dúvida, poxa, mas eu vou perder o melhor dessa vida? Né? Poxa, mas e se tudo isso não for verdade? Poxa, mas e se? E aí a gente passa a vida toda e não faz o que tem que ser feito. Ou seja, morrer. E aí é um segredo. Tem umas parábolas dessas daí que falam mais ou menos assim. O pai, antes de morrer, fez um testamento para o filho e falou assim, filho, eu deixei uma herança para você, mas para você conseguir essa herança, você vai ter que confiar em mim. Eu quero que, assim que eu morrer, mas isso só quando o pai morreu que o filho viu a carta, né? Assim que eu morrer, você pegue uma corda, que eu já deixei preparada para você, na sala, suba numa cadeira e coloque essa corda no seu pescoço. E depois você empurre a cadeira. Confie em mim, filho, que aí estará a sua herança. Aí o pai morreu. E aí o filho ficou naquela angústia. Ele não viu nada de herança do pai. Ele só viu aquela corda e ele falou assim, caramba, não é possível, mas meu pai, ele não mentia para mim, ele não queria o meu mal, mas por que ele me mandou fazer um negócio desse? Aí ele lembrou da vida toda que ele teve, como ele não agradou o pai dele, e ele falou assim, poxa, eu nunca obedeci meu pai na minha vida. Quer saber? Eu vou fazer isso pelo menos uma vez na minha vida, mesmo que custe a minha vida. E ele foi lá, e subiu naquela cadeira, e botou a corda no seu pescoço, e empurrou a cadeira. Quando ele empurrou a cadeira, para surpresa dele, a corda se arrebentou, porque o pai dele já tinha deixado tudo esquematizado. Aquela corda não era para matá-lo de verdade, mas era para testar a confiança dele. E quando ele se enforcou naquela corda, na verdade a corda arrebenta. E quando arrebenta, ela abre uma porta de cima, que aí ele, de curiosidade, vai ver, lá estava a herança dele. Isso é só uma alegoria, não é para você sair do outro corda no pescoço, mas é para você saber que Deus, Ele quando pede para que percamos a nossa vida, é um teste. Se você procurar viver verdadeiramente para Deus, você vai encontrar a verdadeira vida, porque esse mundo é tudo ilusão. Por mais que esse mundo seja pintado com todas as cores, né, que nos atraem, que nos encantam, ele é ilusão. Se você, como cristão, pegar a sua cruz e caminhar em direção à morte dos prazeres, a morte, dessa ideologia que mina o mundo, e procurar se encher dos pensamentos de Cristo, você vai achar a verdadeira vida. Você vai achar o seu verdadeiro propósito na vida. Você pode confiar, porque o nosso Deus, ele não é mentiroso, mas Ele é verdadeiro. Se Ele falou que a gente vai achar a vida, eu posso falar isso para vocês. Eu achei essa verdadeira vida, eu posso dizer isso para vocês. Eu procuro viver a vida que Cristo quer que vivamos, e eu não me arrependo disso. Muito pelo contrário, eu sou muito feliz por ter sido alcançado por Cristo, e por cada dia negar as minhas vontades, os prazeres da minha carne. Eu encontro vida nisso, e você também vai encontrar. Seguindo as ideias do discípulo radical, precisamos estar totalmente envolvidos com o Evangelho, para que de alguma forma o cristianismo dos séculos vindouros influencie muito mais do que 30% da população mundial, mas os discípulos sejam mais parecidos com Cristo, porque a gente não tem visto isso. Como dissemos no início, o mundo não está moralmente melhor, mas quem sabe nós possamos ser essa geração que vai imitar a Cristo de tal forma que os próximos discípulos que forem formados através da nossa vida sejam discípulos melhores do que nós. E aí a gente tenha um povo de Deus muito mais comprometido com o seu mestre,
muito mais comprometido com o seu Senhor. Jesus deu instruções claras para os primeiros discípulos. Eles aprenderam diretamente do seu mestre, ao ponto de falarem dele que eram cristãos, né? Eles aprenderam de verdade. Nós precisamos nos parecer com Cristo. O discípulo de Cristo, segundo Stott, não é somente discípulo em algumas áreas, como dissemos, mas ele é um discípulo em todas as áreas. Não devemos ser balançados por duas ideias, certo? Ou o Evangelho ou as filosofias do mundo. Porém, devemos buscar intensamente uma transformação completa do nosso caráter, pensamentos, sentimentos, através da palavra de Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, né? Você não faz isso sozinho, né? Eu e você não estamos nesse processo sozinho. E aí, queridos, que o Senhor Jesus, Ele nos ajude a sermos discípulos, a nos parecermos com Ele, amém? Para que nós possamos alcançar a nossa geração. Não temos que olhar para o passado, não temos que olhar para o futuro, mas olhar para a nossa geração atual e procurarmos cada dia mais